Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre as figuras musicais e seus valores. Bom, só para que vocês entendam, toda a partitura é escrita através destes símbolos, ou seja, dessas figuras musicais. Então, quando eu faço a leitura de uma partitura, quando eu faço a leitura de uma determinada música, eu estou lendo estes símbolos aqui. E aí, só para que vocês entendam, eu vou apresentar cada um dessas figuras a vocês, assim vocês terão um pouco mais de noção do que é e qual a relação que essas figuras têm com aquilo que está sendo escrito numa partitura, beleza? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai dividir em duas colunas. A primeira coluna que a gente está dando uma olhada aqui, as figuras de som, a gente vai chamar isso de figuras positivas. E as figuras de silêncio vai ser as figuras negativas, beleza? O que acontece? Nós temos um nome e uma simbologia para cada uma dessas figuras. Então, a primeira que nós temos aqui é a semibreve, que é justamente este símbolo, que é representada a figura semibreve. E aqui nós temos também a mesma representação da semibreve, porém em forma de silêncio, ou seja, de pausa, tá? Então veja bem, nós temos a semibreve, que será basicamente uma nota com som, e aqui nós temos a pausa de semibreve, que será silêncio, tá? E aí nós temos a duração de qual é a relação de tempo que essa figura representa. Então ela tem uma duração de 4 tempos. Seja ela a figura positiva, que é a figura com som, ou seja ela a figura negativa, que é a figura com silêncio, tá bom? Ou seja, se eu tocar uma nota aonde vai corresponder a figura positiva, tem que durar 4 tempos. E se por acaso tiver uma pausa, tem que durar 4 tempos também, porém de silêncio, beleza? E aí nós temos depois a mínima, que é representada por este símbolo aqui, né? É basicamente o que a gente chama de cabeça e uma haste, beleza? E aí nós temos a pausa da mínima, que basicamente o que diferencia dela para a pausa da semibreve é a forma pela qual está posicionada aqui a nossa pausa. Na semibreve, ela está posicionada basicamente na 4ª linha e na mínima, na 3ª linha, beleza? A mínima tem a duração de 2 tempos, isso tanto para a figura positiva quanto negativa. E aí nós temos aqui depois a semínima, que é uma cabeça pintada e uma hastezinha. E aqui nós temos a simbologia da pausa da semínima, tem a duração de 1 tempo. Depois nós temos a colcheia, que é esta simbologia dela, basicamente a cabeça, a haste e uma bandeirola, tá bom? E aqui a pausa da colcheia. Tem como duração o valor de meio tempo, tanto para a figura positiva quanto para a figura negativa. E aí nós temos depois a semicolcheia, que é também cabeça pintada, haste e 2 bandeirolas. E aqui também a pausa da semicolcheia, que a gente passa a ter 2 bandeirolazinhas aqui, né? 1/4 de tempo. Depois nós temos a fusa, que é também cabeça pintada, haste, 3 bandeirolas. E a pausa da fusa também. 1/8 de tempo. E nós temos depois a semifusa, cabeça pintada, haste e 4 bandeirolas. E aqui nós temos a pausa da fusa. E 1/16 de tempo. Muito bem, se vocês observarem aqui, todas essas figuras, vocês vão perceber que a relação de tempo é sempre dividido por 2, né? É sempre metade da próxima figura. Então, por exemplo, você tem aqui a mínima, que dura 2 tempos, que é metade da semibreve. Você tem a semínima, 1 tempo, que é metade da mínima, que é metade da semibreve. E assim sucessivamente. Tá bom? Bom, e é isso. Está apresentado aqui as figuras musicais, os seus valores rítmicos
e em breve a gente vai ver elas posicionadas no nosso pentagrama. Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!